Bom dia, quarta-feira, 17 de julho, título da lição, História em formato de sanduíche, parte 1. Que bom ter a sua companhia nesta manhã para o estudo da Palavra de Deus. Um tema muito importante será abordado hoje. Eu espero que você curta e compartilhe esse conteúdo. Mais pessoas precisam saber dessas revelações. O título é curioso, mas é porque os últimos versículos do Evangelho de Marcos, do capítulo 3, dos versos 20 ao 35, começa com uma história que é interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois, nos versículos finais. Por isso chama-se história em formato de sanduíche. A história externa fala sobre os parentes de Jesus, e a história interna menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o demônio. E o estudo de hoje vai tratar da história interna. Qual é o pecado imperdoável e o que isso significa? Marcos 3, 28 ao 30. O pecado imperdoável, como Jesus mesmo citou, é o pecado contra o Espírito Santo. Agora, como ele acontece? Considerando que a missão do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33, verso 11. Que ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 9. E ainda que, se os vossos pecados sejam vermelhos, como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, verso 18. Considerando todos esses textos, ninguém necessita considerar o pecado contra o Espírito Santo como algo misterioso e indefinido. O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição persistente em responder ao convite para o arrependimento. É a firme e determinada resistência contra a verdade. Desejado de todas as nações, na página 291, está escrito assim: a manifestação mais comum do pecado contra o Espírito Santo se baseia em ignorar constantemente o convite do céu para se arrepender. O pecado imperdoável, então, é aquele pecado não reconhecido, não aborrecido, do qual não há arrependimento e que não é abandonado. É o pecado que descerá à sepultura com o pecador para a perdição. É o pecado não confessado, motivado pelo arrependimento sincero. Oremos. Eterno Deus, como é bom, como é seguro sabermos que Tu és um Deus perdoador, que tem prazer em salvar os Seus filhos. E nós queremos sempre pedir a Tua ajuda para que Teu Espírito Santo nos convença sempre dos nossos erros e nos dê a motivação para a confissão com o arrependimento genuíno. Dá-nos a Tua paz para esse dia e a vitória em Cristo Jesus. Oramos em nome dele. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.